Boa noite, estamos dando início aqui à nossa aula de hoje. Eu fiz a seleção das questões que você me enviou, certo? E eu vou dizer, eu escolhi três dessas questões que tem aqui por uma razão previamente, que é o seguinte: a gente praticamente já fez a maioria, se não todas as questões de provas que eu tive acesso do C10, tá? Inclusive questões muito mais difíceis do que a gente vai abordar hoje. Contudo, essas questões aqui que eu selecionei, eu não trabalhei elas. Das, das quatro questões da prova de 2025-1, eu só fiz a questão do gráfico. A gente fez na nossa segunda aula, se eu não estiver enganado. Foi na primeira ou na segunda aula, você pode procurar lá. Porque a gente estava falando sobre aquele tema e tudo mais. Eu achei que essas questões eram um pouco mais. Perdão, estou com essa questão da bronquite aqui. Quando eu forço demais a fala, eu acabo tossindo. Então eu peço desculpa, tá? Mas aí a gente vai aproveitar para fazer uma revisão em cima desses aspectos aqui, discutindo esse tema daqui, tá? Porque repare só, essa questão aqui propriamente dito é um tema que é quase nível médio, entendeu? Mas a gente vai abordar ele daquela melhor maneira possível. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala que duas esferas, certo? Duas superfícies esféricas de alumínio, na verdade, ele pega uma esfera e coloca dentro da outra. Uma dessas esferas tem um raio externo maior do que a outra, né? A que está dentro tem um raio menor, obviamente. Está fora de escala aí a figura, elas são mais próximas. Mas assim, e aí se você pegar e você fizer um corte, por exemplo, ali no meio certinho delas, e você abrir, como você faz com uma laranja, a figura que você veria era essa daí, certo? Uma dentro da outra. E aí ele diz que uma tem um raio de 12 centímetros, a outra tem 10 centímetros, e sofre uma variação de temperatura. A temperatura inicial é 15 graus. Ele vai sofrer uma variação de temperatura até 40 graus. E aí ele pede uma série de questões relativas a isso. Se você reparou, entre as aulas que eu enviei, a gente fazia uma dedução ali mais próxima da, da realidade do ensino superior, né? Que a gente fazia ali uma expansão em séries e fazia um truncamento para o segundo termo, o que na base da mesma coisa. As principais definições que a gente vai precisar usar aqui são o seguinte, olha só. Toda vez que a gente for falar sobre dilatação de corpos, a gente vai ter isso aqui, ó. A variação, nesse caso aqui a gente está falando de variação de volume, então vai ser a variação ΔV, ele vai ser proporcional ao volume inicial, a gama vezes ΔT, certo? Onde esse gama daqui, ele é o coeficiente de dilatação volumétrica, de dilatação volumétrica. E aí tem o seguinte aspecto: se você reparar lá na questão, ele dá para a gente o coeficiente de dilatação linear. O coeficiente de dilatação linear é alfa, tá? Então ele diz ali alfa para a gente, o linear. Aí você pode chegar e se perguntar assim, qual é que é a questão, qual é que é a diferença propriamente dito. Se você for pensar, se a gente for pensar em três dimensões, certo? Eu tenho z, y e x. Se eu falar do linear, eu posso estar falando simplesmente isso aqui, ó. Essa dilatação nessa direção daqui, tá? Mas aí o seguinte, a gente está tratando de um volume. Se eu tratasse de uma área, eu precisaria considerar, ó, a dilatação para cá. E aí, como eu trato de um volume, eu preciso também dessa dilatação aqui para cima. Então, note o seguinte, ó, o material é um só, então ele vai se dilatar igualmente em todas as direções. Então a gente pode ver isso aqui facilmente que o coeficiente de dilatação volumétrica é simplesmente três vezes o coeficiente de dilatação linear, tá? E aí a gente tem isso. Outra questão que a gente tem aqui, a gente tem a variação de temperatura, ΔT, tudo bem. E aí a gente vai ver o que é que vai relacionar com o nosso volume. Mas pense o seguinte, olha só, eu estou trabalhando com relação ali a raios, né? Ele está pedindo relação de raios.
Se eu for escrever aqui, ó, volume, o volume de uma esfera, ele vai ser 4 terços de π vezes r ao cubo. A gente sabe disso. Se eu pedir a variação de volume de uma esfera, eu poderia escrever isso aqui, ó, ΔV vai ser o volume final, eu vou chamar só de V, menos o volume inicial, que eu vou chamar de V0. E aqui tem que ter muito cuidado, porque às vezes você coloca, olha só, a variação de volume vai ser 4 terços de R, aí você vai botar dentro de um cubo só R menos R0, e aí você perde a questão, certo? Aqui a gente vê o seguinte, isso aqui vai ficar, ó, 4 terços de π vezes R final menos 4 terços de π R inicial. Esses dois aqui é o cubo. Então, a variação de volume vai ser 4 terços de π, e aí fica R ao cubo final menos R ao cubo inicial. Então, a gente nota que é diferente, exige um cuidado para que a gente não venha a perder a nossa questão simplesmente dentro desse aspecto. Se eu pego isso daqui e jogo na nossa fórmula ali inicial, eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever 4 terços de π, e aí aqui fica R final ao cubo, menos R inicial ao cubo, é igual a 4 terços, também a gente tem um volume zero ali do lado, né? De π R0 ao cubo, vezes, e aqui eu vou colocar 3 alfa, já fazendo a substituição, vezes ΔT. Então, a gente pode cancelar esses termos de volume aqui, ó, e aqui a gente encontra que essa avaliação de volume, a gente podia encontrar esses valores direto, simplesmente utilizando os nossos raios, sem a necessidade de relacionar ali com o volume propriamente dito, tá? Então, é uma maneira da gente fazer, fica uma fórmula até diferente, um pouquinho mais bonita aqui, ó. E aqui note o seguinte, ó, isso aqui que é importante disso daqui. Essa diferença, esse aumento, essa variação de volume, ela vai ser proporcional ao quê? Bom, o coeficiente de dilatação, ele é uma constante, certo? Então, obviamente, quanto maior for essa constante, maior vai ser essa dilatação. Só que para a gente o que interessa aqui é o seguinte, ó, ele vai ser proporcional à variação de temperatura, porém, se eu manter uma variação de temperatura ali constante, ele vai ser proporcional principalmente ao raio, tá? Ou seja, ao tamanho da minha amostra inicial. Por quê? Se eu tenho duas amostras, perdão, se eu tenho duas amostras de um mesmo material, obviamente a amostra que tiver maior quantidade desse material, ela vai dilatar mais, e isso está relacionado com o que a questão pede no final. Contudo, se a gente for pedir uma dilatação percentual, vamos dizer assim, quanto variou percentualmente uma determinada área, aí já não vai ser a mesma coisa. Por que, que não vai ser? Eu podia escrever como isso aqui da seguinte maneira, ó. R ao cubo menos R inicial ao cubo dividido por R0 ao cubo, certo? Isso aqui vai dar adimensional, isso aqui vai ficar proporcional a 3 alfa vezes ΔT. Então, isso daqui, por exemplo, me daria a variação percentual de dimensão, tá? E note que é o seguinte, independente do tamanho das amostras, se o material for o mesmo, tá? Se o material for o mesmo e a variação de temperatura for a mesma, a variação percentual ela vai ser a mesma. A gente podia chegar aqui e escrever, olha, para A ficaria R de A, né, final, menos o R inicial de A, sobre o R inicial de A ao cubo, isso aqui igual a 3 alfa vezes ΔT, tá? E o mesmo se daria para o nosso R de B.
E por que... Aí você pode chegar e se perguntar assim, mas por que você está fazendo desse jeito, professor? Eu estou fazendo desse jeito porque a gente está pensando também aqui em aspectos, por exemplo, de um além da própria prova do CEDES, como é que poderia ser cobrado um concurso, ou se fosse pedido para você fazer uma análise com relação a isso. Ó. Se eu fizesse para B esse processo, olha aqui, ó. Ele chega e pergunta lá no item: a variação percentual das duas amostras é diferente. Ele dissesse isso, a gente chegaria aqui à conclusão, ó, que não. Independente do tamanho das amostras, essa variação ela seria igual, porque ela seria apenas proporcional ao produto do coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Tá, mas vamos lá. Isso daqui é a melhor maneira de fazer a questão? Se você for pensar do ponto de vista de você fazer as continhas, talvez não seja a melhor maneira. E aí a gente vai ver por quê. Bom, primeiro, na questão, se a gente for olhar no item letra A, ele pede o seguinte, ó. Ele pede aqui, ó. De quantos centímetros quadrados variam as superfícies de A e B quando a temperatura é de 40 graus Celsius? Então, a gente não vai estar mais trabalhando o volume da esfera, a gente vai estar trabalhando a área. E aí, note uma coisa curiosa aqui, ó. Eu vou escrever em termos da área. Como é que se dá o coeficiente de dilatação superficial? Tá? Então, para superfície, para superfície. Esse coeficiente de dilatação, ó, pode ser ΔA, porque pode ser ΔA ou ΔS, né, que a gente está chamando de superfície, que é a área externa. Vai ser a área inicial vezes beta vezes ΔT. E agora a gente vê o seguinte, ó, o que apareceu aqui foi um coeficiente beta, tá? Aonde esse coeficiente beta é um coeficiente de dilatação diária. Então, se a gente for pensar agora da mesma maneira como eu havia dito, ó, eu tenho aqui o eixo bidimensional, YX, e aí a gente tinha uma dilatação linear ali, ó, aqui, nessa direção. Só que agora a minha dilatação, ela não vai ser só em uma direção, ela vai ser em duas, tá? Como ela vai ser em duas direções, então a parcela que sobe para um lado também vai crescer para o outro. E aí a gente pode escrever, ó, que beta, nesse caso, é igual a 2 alfa de maneira direta. Tem outras maneiras de a gente obter esse mesmo resultado, mas a gente inferindo nessa lógica daqui, a gente também encontra essa ideia, tá? Então, olha só, eu tenho aqui o meu beta, que vai ser o meu coeficiente de dilatação superficial. Se eu pensar na mesma lógica que eu fiz aqui de transformação, olha só, eu vou ter ΔA igual a A0 vezes 2 alfa vezes ΔT, tá? Então é o seguinte, olha só, quem é a minha variação diária? A minha variação diária, ΔA, vai ser a área final menos a área inicial. Só que como é que a gente sabe que é a área de uma esfera, a área de uma circunferência, né, da superfície esfera, nesse caso, vai ser π vezes r ao quadrado. E como a gente está fazendo a diferença, vai ser π vezes r0 ao quadrado. Então, essa variação diária agora, ela vai ser relacionada com o quadrado e não mais com o cubo, a relação do cubo. Então, aqui, se a gente joga na fórmula, isso aqui vai ficar, ó, R, π, né, vezes R ao quadrado, menos R0 ao quadrado, que vai ser igual a π, R0 ao quadrado, 2 alfa vezes ΔT. E aqui a gente vê o seguinte, ó, eu posso cancelar π com π, e aí a gente vai obter a mesma ideia que tinha por trás do problema do cubo, tá? Aonde, claro que é a mesma ideia dada a sua dimensão, né? Então isso aqui vai ser R0 ao quadrado, 2 alfa vezes ΔT. E se a questão pede uma variação percentual da área, a gente utiliza a mesma lógica. Vai ficar R ao quadrado
menos R0 ao quadrado sobre R0 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2α vezes ΔT. E aí a gente tem a mesma ideia. E o mesmo se dá para uma variação linear, obviamente, né? Só que aí não tem necessidade de fazer. Se for volumétrica, a gente pode fazer as razões dos raios ao cubo. Se for superficial, do raio ao quadrado. E se for linear, né, é do próprio comprimento, né? Já que a gente, na linear, a gente pensa que é tão fino, tão pequeno, que é desprezível as dimensões dele em relação ao comprimento. Na verdade, é aquela ideia, né? Apesar da gente saber que ele tem uma área e um volume aqui, se a gente pudesse aproximar, seria uma coisa assim, né? Mas em relação às dimensões dele, ele é tão maior no comprimento que em relação às demais que a gente despreza esse aspecto. Bom, tudo bem. E aí, como é que a gente vai fazer agora essa medida na prática? Então vamos lá aqui novamente, ó, o que, é que ele fala para a gente. Ele pede de quantos centímetros variam a superfície de A e de B. Bom, a gente fez toda essa análise qualitativa do problema, mas vamos para a nossa análise quantitativa, né? Então vamos lá, ó. Ele pede centímetros quadrados. Então eu não vou usar a ideia de volume. Eu poderia utilizar a ideia de volume e com o valor do raio calcular a área, mas eu considero isso uma burrice, entendeu? Seria uma perda de tempo para a gente. Aí a gente sabe o quê? Esse pedaço que está em amostra na questão, certo? Aqui não, ficou horrível. Esse pedaço que está em amostra aqui, raio de B, certo? Raio de A. Se a gente pegar só esse pedacinho aí, uma fatia bem fininha dele, com isso daí, a gente pode tirar justamente essas medidas. Aí eu vou tirar pelo raio? Não acho prático tirar do raio. Vamos a gente utilizar, por exemplo, aqui a ideia de área propriamente dito. Porque ele pede justamente essa variação em centímetros quadrados. Então vamos fazer direto ela. Vamos lá, olha só. Eu sei que ΔA é igual a A0 vezes beta. Nesse caso aqui, o beta, né, eu vou escrever como 2α vezes ΔT. Então, ó, a variação para A vai ser A0 de A vezes 2α, né, e aqui é para o alumínio, vezes ΔT. O mesmo a gente vai ter aqui para B, delta A de B vai ser A0 de B vezes 2 beta, 2 alfa do alumínio vezes delta T. Está aqui o nosso conjunto que a gente vai trabalhar e agora tudo que a gente precisa fazer é substituir valores, tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Para delta área de A vai ser igual. Aí você vai perguntar assim, mas professor, a gente precisa transformar de centímetros para metros? Não há qualquer necessidade, perdão, não há qualquer necessidade de você alterar as unidades de medidas. Por que, que não há necessidade? Se a gente olhar, fizer uma análise aqui, ó, eu pegar delta A sobre A é adimensional. A área que for, eu estou cortando, tá dos dois lados, certo? Se for metro com metro, eu corto. Se for centímetro com centímetro, eu corto. Tá dimensional. Tanto é que a nossa constante alfa, ela é relacionada com a temperatura. Alfa é igual a graus Celsius a -1. Essa é a unidade dela, ou seja, o inverso de grau Celsius. Então, com isso daqui em mente, a gente vai chegar aqui simplesmente e escrever direto, ó, delta A, e aí a área de A, o raio de A, ele diz lá pra gente que o raio de A é de 12 centímetros e o raio de B é de 10 centímetros. O material é o mesmo. Então vamos lá, ó. Como é que se dá a área? A área é π vezes R de A, né? Ao quadrado, vezes 2 vezes ΔT. Delta área de A vai ser igual, ó.
π, 12 ao quadrado vai dar 144, então isso aqui fica 144, está em centímetros quadrados, né? Vezes 2, vezes essa unidade de alfa aqui, que é 2,3, vezes 10 elevado a menos 5. Tá, deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê? Onde é que... Não, na questão. 2,3 vezes 10 elevado a menos 5. Então, ó, 2,3 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura. A temperatura está variando de 40, certo? Menos 15. Ou seja, ele saiu de 15 e foi para 40, né? O delta é a variação final menos inicial, né? Então, o que é que sobrou aqui para a gente? Ó, fazendo essa continha rapidamente na calculadora, a gente vai obter aqui, ó, o valor de... Isso aqui vai ficar 144 vezes π vezes 2 vezes, abre parênteses, 2,3 vezes 10 elevado a menos 5, fecha, vezes 25. Então, a gente vai ter aqui, ó, um delta área de A, uma variação de área de A, certo? De 0,52. Ele pede três casas decimais na questão, tá? Então vai ser 0,520, 0,520 centímetros quadrados. Essa é a variação da área de A, tá? Vamos deixar ela aí e vamos passar para B. Para B a ideia é a mesma, tá? Então, ó, delta variação de área de B vai ser igual a quem? Vai ser a variação da nossa área de B, ou seja, o raio de B é 10, né? 10 ao quadrado vai dar 100. Então a gente pode escrever aqui, né? Direto 100 π vezes 2 vezes 2,3 vezes 10 elevado a menos 5. Novamente aqui 40 menos 15, tá? O que é que a gente vai obter aqui? A variação de área de B vai ser igual... tudo que eu faço aqui é trocar o 144 por 100. Então, com três casas decimais, essa variação de área vai ser de 0,361 centímetros quadrados. Deixa eu voltar aqui no item letra A rapidamente. O que é que ele está pedindo? De quantos centímetros quadrados variam a superfície? Então, essas duas superfícies variaram de quê? De 0,52 centímetros quadrados e 0,361 centímetros quadrados. E por que isso? Bom, como a gente tem o mesmo material, a mesma variação de temperatura, obviamente, como eu tinha dito, quem tem maior dimensão varia mais, tá? Então, ele cresce mais por conta disso. Agora, se eu divido o delta área de A por 144π e o delta área de B por 100π, a gente vai ver que a gente vai encontrar os mesmos resultados, tá? Vai ser independente do tamanho do corpo inicial. Se fosse, por exemplo, uma variação percentual no processo. Mas vamos lá, é uma questão direta, uma questão simples. Serviu para a gente fazer os nossos cálculos e a nossa análise bonitinha aqui do problema. Mas vamos aqui para o item letra B. No item letra B, ele pede o que mesmo? Cadê? A distância entre a superfície R de A e R de B aumenta, diminui ou fica igual quando a temperatura passa de 15 graus Celsius para 40. Bom, a gente pode fazer uma análise qualitativa sem ter qualquer dado à mão. Simplesmente, olha só, eu posso pegar aqui e escrever ó, o seguinte: item letra B. Item letra B. Como
como o corpo A possui uma área maior que o corpo B, isso vai resultar numa variação, em uma variação, né, de raio, não vou botar de raio não, vou botar de área maior e, consequentemente, numa maior variação de raio. Basicamente, a ideia que você pode ter é o seguinte: imagine que você tivesse um anel preso dentro do outro por algum motivo, mas o anel de dentro tem uma área de superfície um pouco menor do que o anel de fora. Se você aquece os dois anéis com uma chama ali ao mesmo tempo, o que acontece? O anel de cima, mesmo sendo do mesmo material, ele vai dilatar um pouquinho mais. Essa diferença de dilatação vai ser suficiente para que o anel de dentro solte. Seria essa a ideia. Mas, assim, tudo bem. A gente chegou aqui e falou. Vamos botar na prática isso daqui? Bom, como é que eu fico isso aqui na prática? Olha só. O meu raio inicial de A menos o meu raio inicial de B, tá? É quem? É a diferença entre eles dois. Como é que fica essa diferença aqui? Fica 12 menos 10, certo? Isso aqui vai dar 2 centímetros. Então, a diferença entre o raio de A e o raio de B são 2 centímetros. Como é que vai ficar essa diferença após a gente aumentar a temperatura? Note o seguinte, ó. Eu posso escrever aqui da seguinte maneira, ó. É, eu posso escrever o meu ΔA como sendo, ó, a área final, certo? De A, por exemplo, menos a área inicial de A. Isso daqui igual à área inicial de A é, vezes 2 alfa vezes ΔT. Fiz nada. Simplesmente peguei aqui o ΔA e escrevi como área final menos área inicial. Tá aqui. Se eu separo isso daqui, eu posso escrever que a área final de A vai ser igual ó, à área inicial de A. A gente pode escrever aqui da seguinte maneira. Ó. Eu posso escrever que a área inicial de A, certo? Mais a área inicial de A vezes 2 alfa vezes ΔT. E aqui o seguinte, ó, eu posso botar em evidência e ter uma fórmula assim. Às vezes é comum a gente ver em alguns livros e às vezes uma questão pode ser uma questão bem simplória e ele chegar e pedir literalmente assim direto. Ah, qual dessas fórmulas aí tá certa? Acontece isso. A gente podia escrever isso aqui como sendo, implica, né? Que a área final de A é igual à área inicial de A, abre parênteses, 1 mais 2 alfa vezes ΔT. É uma maneira da gente expressar essa fórmula, tá? Mas para o que eu quero aqui, não. O que eu quero aqui é o seguinte: quem é esse daqui? Isso daqui é o meu delta área de A. Então, eu poderia simplesmente escrever isso aqui como sendo o seguinte, ó. A área final de A é igual à área inicial de A mais delta área de A. Com isso daqui em mente, a gente vai simplesmente fazer os nossos cálculos, ó. Então, eu vou escrever que a minha área final de A vai ser igual, ó, a área inicial de A vai ser 144 vezes π, mais a variação diária que a gente encontrou, que foi 0,520. Estamos mantendo aí 3 casas decimais, tá? Isso aqui vai resultar para a gente no seguinte, ó, a área de A vai ser de 452, já fiz a conta aqui, tá? Na calculadora, simplesmente multiplicando π por 144,
9,09 centímetros quadrados. Então tá aqui a área final de A. E aí o seguinte, como a gente sabe que a área de A é π vezes R de A ao quadrado, isso aqui vai implicar para a gente que R vai ser igual à raiz quadrada da área de A sobre π. Fazendo essa conta daqui, ó, isso aqui vai dar o que para a gente? Se eu divido 452,909 sobre 3,1415, isso aqui vai dar aproximadamente não, truncando ali com três casas decimais. Isso aqui vai dar 144,165, tá? E o nosso valor que a gente vai obter aqui é de 12,007 centímetros. Quer dizer, ele dá uma variação ali no final e tem uma casa que está acima de 5. Então a gente arredonda para cima. Em vez de ser. Era 68 o final, eu arredondei para 7. A gente pode fazer isso, tá? E aqui no caso para B, vai ser o seguinte: para B é a mesma lógica para B. A minha área de B, eu vou botar logo direto aqui. A minha área final de B vai ser a área inicial de B mais a variação da área de B. Ou seja, a minha área de B vai ser igual, isso aqui agora vai ser 100π, certo? Mais 0,361, que é o valor que a gente obteve. E a área final de B vai ser, ó, 314,520 centímetros quadrados. É a área final de B. Da mesma maneira, a gente vai obter aqui, ó, que o raio de B vai ser igual a quem? O raio de B vai ser a raiz quadrada da área de B sobre π. Isso aqui vai dar para a gente, já fazendo aqui a conta direto, 10,006 centímetros. Então, ó, o pedido dele fazer três casas decimais é importante, porque esse final aqui, se você fizer na calculadora, isso aqui daria 68. E aqui você teria 58. Então, a gente aproxima a casa para cima, certo? Se você tiver abaixo de 5, certo? Se fosse, por exemplo, 4,8, você desceria a casa para 4 e não subiria para 5, entendeu? Essa é a lógica. E aí, ó, como é que fica isso aqui? R de B final, R de A final, menos R de B final, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 12,007 menos 10,006. Isso daqui vai dar a diferença de 2,001 centímetros. E aí a gente vê o seguinte, ó, entre a final e a inicial, a gente teve uma variação de quanto? Tivemos uma variação de... Não, vou botar delta não. A variação dos raios cresceu 0,001 centímetros. Ou seja, a distância deles aumentou, como a gente tinha descrevido que ia acontecer, tá? Se você fizer a conta dessa variação, isso daqui vai dar uma variação percentual de 0,005%. Isso se dá porque quem é maior, obviamente, cresce mais. Eu vou parar aqui, que já vai encerrar esse tempo, e daqui a pouco a gente volta a se ver aqui, tá? Até já. Beleza.